Hoje no programa Abrindo a Gaiola, vamos trabalhar com o tema Diferença entre fé e merecimento. Isso tem uma importância relevante na vida da pessoa, né, Márcia? Porque são dois instrumentos, duas ferramentas que podem contribuir para a felicidade da pessoa e para ela ganhar essa existência, inclusive para ela facilitar a passagem dela nesse estágio aqui pela Terra, né? Exatamente. Allan Kardec traz esse tema no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Eu vou ler para vocês o trecho de Jesus para a gente poder refletir a respeito dessa ideia. No item 1, o poder da fé, Kardec vai falar sobre uma passagem de Mateus, está em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Nós vamos começar conversando sobre essa passagem do Evangelho, né? Por quê? Porque no sentido material, quando a gente fala de coisas materiais, ter autoconfiança, quando você tem uma autoconfiança elevada, firme, faz com que você consiga realizar coisas materiais que uma pessoa com uma autoconfiança rebaixada não conseguiria. E hoje, as pesquisas da neurociência, elas comprovam que ter uma autoconfiança elevada vai levar a uma automotivação ainda maior, que é uma força capaz de alcançar objetivos materiais com mais facilidade. Isso a neurociência comprova, não é? Porque essa questão, né, da fé religiosa, né? Então, às vezes a gente vê algumas pessoas que falam assim, porque eu tenho fé em Deus e tal, eu realizo tudo. E é importante que a psicologia, a neurociência foi lá e foi estudar essas pessoas que têm esse tipo de fala. E qual foi a conclusão? A conclusão não é Deus que está realizando. É que essas pessoas despertam em si uma automotivação e elas agem, né? E quem age com automotivação e autoconfiança vai realizar muita coisa. Não quer dizer que a fé também não seja um instrumento. E lembrando, né, Márcia, que ainda nessa passagem, que é lunático e sofre muito, quer dizer, o pai chegou ajoelhado para Jesus e pediu ali um socorro. E aí a gente pode até pensar, ele era uma crise convulsiva ou era um transtorno psiquiátrico? Dá a impressão que era um transtorno psiquiátrico, né? Com alucinações, né? Ali lunático. E também, Márcia, eu gostaria de comentar aqui, ó raça incrédula e depravada. Porque às vezes fica uma ideia, tipo assim, Jesus era tão bonzinho, né? Não, Jesus tinha uma energia. Ele era justo. Ele era justo. Você vê que ele virou e falou, ó raça incrédula e depravada. Ele não passa a mão na cabeça. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Quer dizer, Jesus mostra que ele sofre
pela incredulidade que os apóstolos têm a respeito dos seus próprios potenciais, né? Exatamente. Então, quando falamos de fé, falamos da questão material, que é quando você dispara dentro de você, desenvolve dentro de você uma autoconfiança elevada. Essa autoconfiança elevada vai gerar automotivação, e com a automotivação eu consigo fazer mais coisas. Agora, no sentido moral, trazendo essa fala do Evangelho para o sentido moral, é claro que essa fala tem que ser entendida como uma metáfora. Porque o que significa essa montanha a ser removida da qual falava Jesus? Essa montanha são as dificuldades do nosso dia a dia, as resistências que a gente encontra, a má vontade, os preconceitos que nós lidamos no dia a dia também, o interesse material excessivo, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, todas essas montanhas, todas essas pedras, esses pedregulhos, todo esse monte de entulho atrapalham o progresso da humanidade. Por quê? Porque vão atrapalhando o caminhar. Eu não consigo fazer algo se eu estou impedida fisicamente, né? Isso. Então, Kardec fala que no sentido material, a autoconfiança e a automotivação faz você realizar coisas. Aprenda sobre isso, pratique isso. Ó. Autoconfiança e automotivação. Não é esperar uma motivação externa, você ser fonte da sua motivação. E na questão das montanhas, né, do significado que Kardec coloca, é muito atual isso, né, Márcia? Porque Kardec fala aí o fanatismo, né, os preconceitos, tudo isso atrapalha o progresso da humanidade. Exatamente. Né? Daí a gente vai dividir a fé em dois aspectos, a fé robusta e a fé vacilante. O que é a fé robusta? A fé robusta é aquela vontade, aquilo que faz com que eu sinta perseverança, tenha energia e desenvolva recursos para vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. É essa fé robusta que vai fazer a ação, né, Ururaí? Uhum. É porque a fé... E essa divisão é Kardec que está fazendo, viu? Por favor. Ele que utiliza esse termo, e é um termo muito atual com a neurociência. A fé depende de você. E a fé só funciona se for 100%, né, Márcia? Exatamente. Se for robusta. Ele usa o termo vacilante. A fé vacilante não vai gerar a transformação desejada, né? Na fé vacilante, a gente tem a incerteza. Na fé vacilante, nós temos a hesitação. E é exatamente na hesitação que tudo aquilo que conspira contra você vai se aproveitar para te derrubar. Né? O teu adversário vai usar a sua hesitação para se fortalecer. Então, quando a pessoa procura meios de vencer, ela vai acreditar e vai fazer o que precisa ser feito para que ela alcance o objetivo que ela tem. Então, daí, a recomendação que Kardec dá e que a gente salienta aqui é desenvolvermos a fé robusta no lugar da fé vacilante. A fé vacilante, ela hesita, a fé robusta age. A fé robusta faz acontecer, né? Porque é na fé robusta, a fé 100%, a fé certeza, você tem a certeza do resultado, então você se mobiliza. E é só você que vai fazer isso por você. Por isso que não existe aquela história, se Deus quiser. Deus sempre quer o seu melhor. Agora, e você? Vai fazer o que necessita ser feito? Porque nós espíritas, nós somos otimistas por uma questão natural. Né? E nessa fé vacilante é a característica do pessimista. Ah, mas eu nem vou fazer porque não vai dar certo. Ah, mas será que? E se? Será que? A gente chama da doença do será que em função dessa hesitação, né, Márcia? Daí nós vamos para a diferença entre fé e merecimento, que é o tema que nós estamos trabalhando hoje, né? Então, o que é merecimento? Merecimento é uma lei divina ou natural, que é baseada, né, ela é trabalhada toda dentro da lei de justiça e misericórdia.
ela está agindo junto a todos, a todo momento, dentro da nossa consciência. Então, a lei do merecimento, ela atua automaticamente, ela é uma lei automática. Toda escolha que você faz, usando o seu livre-arbítrio, gera uma consequência, que pode ser uma consequência boa ou uma consequência ruim. Isso é a lei do merecimento, né? É automática. Ela é automática. E aí, por favor, não é lei de ação e reação, isso não é do espiritismo, não é causa e efeito, isso não é do espiritismo. Do espiritismo é lei de justiça e misericórdia, que é uma lei natural ou divina. E onde ela está? Na consciência. Então, a todo momento, as suas escolhas, dizem alguns psicólogos que nós fazemos cerca de 30 mil escolhas por dia, né? Pega isso ou não pega, muda isso ou não muda. Todas essas escolhas geram consequências e elas estão sendo moduladas pela lei divina de justiça e misericórdia que está na sua consciência. Não é um agente externo, é um agente interno. E como você frisou, né, Márcia, isso é automático. A lei de justiça e misericórdia está acontecendo 24 horas por dia com todo mundo. Mas e a fé? A fé é um recurso divino ou natural disponível para todos, mas não de forma automática. Então, olha que interessante. Então, as duas estão disponíveis para todos. No merecimento, é automática. Na fé, eu preciso acionar. Tem que ser acionado por você, por mim. Somos nós que acionamos a fé, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas da vida. A fé é a confiança absoluta que se tem na realização de uma coisa. Essa é a definição da fé. É a certeza que se tem em atingir um fim. E é aí que muitas vezes a nossa fé é vacilante em vez de ser uma fé automática, E Jesus, na parábola da montanha, né, que ele fala, né, não é uma parábola, é uma analogia, né? Ele fala, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o tamanho de um alpiste, né, de passarinho, né? Você vai pedir para uma montanha, sai daí, vai para lá e você vai conseguir. E ele termina dizendo, e nada vos seria impossível. Ou Jesus mentiu, ou ele falou a verdade. Vamos partir do pressuposto que ele falou a verdade. Então, se você está passando por alguma situação que você quer mudar, quer resolver, acione a sua fé. Só que é necessário que ela seja 100%. Robusta, certeza. Por quê? Porque você vai conseguir o que você quiser a partir do momento que essa fé for robusta, for com certeza, né? E de forma natural, né, Márcia? De forma natural. A fé é como se fosse assim, eu chegar para alguém e falar assim, pega um livro azul que está em cima da mesa e coloca na cadeira. Eu tenho certeza que o livro está em cima da mesa. Eu vejo o livro, eu sei que ele está lá. Então, a fé é esse 100% de certeza. A fé dá uma lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e que se veja também os meios de chegar lá. Isso é pura psicologia. Olha, né? Em 1864, quando Kardec escreveu o Evangelho. Ele falando de neurociência em 1864. Então a fé dá uma lucidez que permite se veja em pensamento a meta que você quer alcançar e os meios de chegar lá. A pessoa tem tanta certeza, mas tanta certeza, que ela visualiza na própria mente o que ela quer. Visualiza como se já estivesse realizado. Pronto. O que ela quer, a meta, o resultado. E visualiza os meios como chegar lá. E aí? Existe o que se chama de programação neurolinguística, que eu vou citar aqui, né? Que é uma ciência, né? Mas algumas pessoas, enfim, às vezes acabam abusando. Mas hoje, ela comprova isso pela neurociência. Aliás, a neurociência comprova isso, né? Se você visualiza algo que você quer realizar
como se já tivesse realizado, isso se torna realidade para você. Desde que você sinta, né? O que é sentir? Condições de boa formulação. Condições de boa formulação, né, dentro da psicologia. É você sentir. Se você aciona os canais sensoriais, os 5 canais sensoriais, como se aquilo já fosse realizado, você vai conseguir o que você quer. Jesus não mentiu. Ele diz lá, nada vos será impossível. E Kardec explica com detalhes ali no Evangelho sobre isso. Né? A gente poderia dizer que é quando eu sinto. Quando eu já imaginei, eu já trouxe para o meu raciocínio, para o entendimento, e daí eu sinto aquilo realizado. O diferencial é exatamente o sentir, não é apenas o imaginar. Né? É quando você sente. Por quê? Porque o espírito, ele é pura emoção. E para as leis espirituais, o que importa é o que você sente. Então, não é apenas imaginar, imagem, né? Mas sentir como se aquilo já tivesse pronto, realizado. Aí sim, você entra em sintonia com a lei divina da fé e aquilo pronto, já se tornou realidade. É só aguardar o momento. Você toma posse do que você está sentindo, do que é teu, né? Você acaba buscando os meios naturalmente para que aquilo se realize. O Kardec coloca que a fé sincera e verdadeira está embasada numa lei natural. Então, a pessoa que tem fé verdadeira, fé robusta, ela fica calma, ela fica tranquila, ela tem paciência. Por quê? Porque ela tem a certeza. Quem tem a certeza não se exalta. Quem tem a certeza não precisa ficar esperneando. Quem tem a certeza está apoiada na realidade, na verdade. E aí, então, tem a inteligência, a compreensão das coisas, tem a fé raciocinada, que vai fazer com que a pessoa fique tranquila diante dos acontecimentos, porque tudo está conspirando a favor da resolução que ela já imaginou, que ela já sentiu e que ela está realizando. Esse sentir é o decisivo da sua fé robusta. Se você não sentir como se aquilo já tivesse sido realizado, não vai acontecer. Não adianta você ficar imaginando, pensando. Não é pensamento positivo. É muito mais do que isso. É emoção. A emoção ela está à frente do pensamento. Começa pelo pensamento, mas o que realiza é a emoção. Haja vista, né, Márcia, que ele cita, Kardec que cita, calma e paciência. Calma para agora. Nossa, eu quero realizar tal coisa. Você vai realizar se você está nessa fé robusta. Você está gerando essa fé. Estou. Então, calma para agora e paciência para aguardar o tempo, porque às vezes o tempo necessário para realizar o que você quer exige um tempo. E para isso é a paciência. Então, calma para agora e paciência para aguardar o momento certo. Já a fé vacilante, que é o contrário da fé robusta, ela sente a própria fraqueza, porque ela não tem sustentáculo, ela não tem raízes. Ela normalmente está focada no interesse pessoal e não no interesse coletivo, não no bem comum. Isso é importantíssimo. Determinante, né? Então a pessoa com a fé vacilante, ela fica furiosa. Ela julga suprir com a violência a força que lhe falta para alcançar o que ela deseja. Porque, na verdade, ela deseja, mas ela não tem vontade suficiente. Né? A fé dela é vacilante. E aí, então, quando a gente encontra alguém que sente calma no momento de luta, isso sempre vai ser um sinal de força e de confiança. Quando a gente encontra a violência no momento de luta, isso vai denotar sempre fraqueza e dúvida de si mesmo. E isso é muito fácil a gente observar. A pessoa que não tem argumentos, ela parte para a violência. Né? A pessoa que não tem raízes, que não tem sustentação, ela tenta de alguma forma conseguir a força.
E o que a gente está falando aqui é que a fé robusta, ela tem a certeza de onde ela está indo. Por quê? Porque a pessoa tem um objetivo que não é só seu, é um objetivo comum, ela está pensando no bem comum, no bem coletivo, ela está focada no objetivo dela, ela se sente em sintonia com o amor absoluto, que é Deus, e aí então ela busca todos os meios à sua disposição para realizar o que ela deseja, o que ela necessita. Então, entre desejo e vontade, tem uma diferença. Desejo é o que você quer. Então agora você vai acionar a sua fé para gerar essa certeza. E aí acionar a vontade. Vontade é ação. Qual vontade que você vai colocar nesse desejo que você quer? Vai depender do que? Dessa certeza. E essa característica, né? O que você quer é bom para você? Ótimo, legal. Mas é bom também para o coletivo? Porque se não é bom para o coletivo, não vai entrar em sintonia com o amor absoluto. Se for só um interesse pessoal, você pode até realizar, mas não vai durar, né, Márcia? Não vai durar. Não vai durar. Vai ser uma realização que vai chegar um tempo que vai deixar de existir. E não vamos confundir fé com arrogância, gente. Isso é importantíssimo. A fé verdadeira, ela sempre vai estar aliada à humildade. Na humildade, eu estou trabalhando o princípio de igualdade, eu não me acho melhor que ninguém, tá? A pessoa está sintonizada com a vontade divina. Deus quer o melhor para todos, não é só para mim, não é só para você. O amor tem que ser para todos, o bem-estar tem que ser comum, tem que ser para todos. E aí, então, quando eu estou em boa sintonia, pensando no meu bem, mas no bem de todos, agindo com humildade, com igualdade e aplicando a fé robusta através da ação, aí o que vai acontecer? Os espíritos vão vir me atender. Claro que eles vão vir me atender. Porque como é que eles vão me atender? Eles vão observar que eu estou fazendo a minha parte, que eu estou me empenhando, que eu estou fazendo o que é necessário, e aí, naturalmente, agindo com o merecimento e com a minha fé, as coisas vão andar para mim, né? Quando Kardec estuda as 3 classes de espíritos, né? Imperfeitos, bons e perfeitos, ele é muito claro nesse sentido. Ele coloca lá que os bons espíritos são ministros do Onipotente. Está no Evangelho, né? São instrumentos da vontade divina. Então, no momento que a sua vontade, o seu desejo, aliado à sua vontade, através de uma fé robusta, vai te beneficiar e também vai beneficiar o coletivo, os bons espíritos imediatamente, peraí, vamos transformar isso em realidade. Eles são acionados pela sua fé. E eles vão fazer a parte deles para transformar o seu desejo em realidade. E lembrando dessa questão da humildade, né? Arrogância nunca, humildade sempre. E como que funciona a fé? Vamos falar da fisiologia da fé. Com a ativação da fé, a pessoa vai atuar sobre o fluido cósmico universal. O que é fluido cósmico universal? Fluido cósmico universal é uma palavra criada pelo Franz Mesmer, um magnetizador da época de Kardec, né? A palavra fluido cósmico universal significa a matéria-prima para a realização de todas as coisas no universo. Então, é esse agente de que o espírito se utiliza para atuar na matéria. Como é que então vai acontecer o processo da fé atuando na matéria, atuando no fluido cósmico universal? O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética que vai ser acionada pela fé, e aí a pessoa atua sobre esse fluido cósmico universal, modificando as qualidades dele. Então é assim que a gente usa a nossa fé, colocando ação, colocando vontade e ação, para poder influenciar na matéria, no fluido cósmico universal, e dar o direcionamento que, segundo Kardec, é um direcionamento irresistível.
é um resultado infalível. Por quê? Porque eu preenchi todas as necessidades, né? Eu tenho o desejo, eu tenho o meu objetivo, eu estou colocando a vontade, estou colocando a ação, estou pensando no bem comum, estou fazendo a minha parte, e aí eu vou lá e atuo sobre o fluido em associação com os espíritos que estão me apoiando, né? Num exemplo assim, bem caseiro, né, Márcia? A questão da massa, né? Quando se prepara uma massa com farinha, ovo, leite lá e tudo mais, de uma massa, quanta coisa que não se pode fazer, né? Desde produtos doces, salgados, etc e tal. Agora, imagina que existe uma massa, só que essa massa é o fluido cósmico universal, é uma massa de essência divina, né, massa entre aspas, que dali pode surgir qualquer coisa. Então, a minha vontade aciona esse fluido e esse fluido realiza o que eu quiser. Exemplo, uma pessoa que tenha diabetes. Se ela quiser se curar dessa diabetes, ela pode se curar. Aí o que ela vai fazer? Ela vai acionar essa fé e essa fé vai mobilizar lá no pâncreas, vai mobilizar as células lá de Langerhans, que irão produzir a insulina necessária para que nunca mais ela tenha uma glicemia alterada. Né? É o processo da autocura. É o processo da autocura para qualquer doença. Né? Então, a pessoa com um grande poder fluídico normal, então ela tem um grande poder, com uma ardente fé, com a fé robusta, ela coloca como objetivo, eu quero, eu posso, eu consigo, é uma vontade que ela está colocando para o bem, então está associada com a vontade de Deus, vai acontecer. Aí ela vai conseguir operar fenômenos raros, fenômenos espantosos, como os fenômenos de cura, e até outros, tidos como milagres, mas que são efeitos de uma lei natural. Resumindo, existem milagres? Não existem milagres. O que existem são leis naturais, disponíveis para todas as pessoas, inclusive para você. Você pode, entre aspas, muito entre aspas, realizar o milagre que você quiser realizar, né? Haja vista que Kardec estuda sobre isso, né? A Gênese, os milagres e as predições. É um livro de Kardec, né, disponível, onde ele ensina sobre tudo isso. Então, tudo são leis naturais disponíveis para você. Então, você, eu, todos nós podemos fazer o que Jesus disse aos apóstolos. Se não os curastes, foi porque não tinhais fé. Vamos colocar a nossa fé em ação, junto com o merecimento, para provocarmos milagres na nossa vida, na sua vida, na sua vida, na de todos nós. Então, qual milagre você vai realizar a partir de agora? Sinta-se abraçada, abraçado, gratidão e felicidade.